Bom dia, quarto ano! Bora para mais uma aula! Bom dia sempre com muita alegria. Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, UBA, 14 de maio de 2021. Nome do aluno, todo em maiúsculo, professora Eliane, aula de Geografia e o assunto a água como recurso natural. Vamos ver junto, meninos, como a gente pode aproveitar bem a água e como ela se encontra na natureza? Vamos ver? Muito bem, pessoal. A água na natureza. Na natureza, nós encontramos a água de 3 modos diferentes. Isso é importante a gente saber, porque o ar, ele é cheio de água. Quem já ouviu falar sobre a umidade do ar? Quando o ar fica muito seco, a gente fica com dificuldade de respirar, fica com a garganta doendo, o nariz fica incomodado, justamente por isso, porque o ar está cheio de gotinhas de água. O ar está cheio de gotinhas de água. E ele é mais evidente no que a gente consegue perceber quando ele está em forma de vapor. Então, a água que sai da panela, por exemplo, não faz aquele vaporzinho? No inverno, quando a gente faz assim, ó, embaça tudo, pois é, porque o calor que sai de dentro da gente faz a água que está no ar ficar condensada e ela molha o espelho. Legal, né? Faz o gasoso virar líquido, né? Porque a gente não tem como fazer o líquido virar gelo e o gelo virar líquido, a gente também faz o líquido virar gasoso. Pensa aí, você põe a água na panela, começou a ferver, virou gasoso. Se você pega a água e põe no congelador, virou sólido, porque sólido é a forma de gelo, né? Na natureza, a forma que nós mais encontramos a água é na forma líquida, ok? Muito bem. E aonde que está esse líquido na natureza? Vamos ver junto então sobre o ciclo da água. O ciclo da água também é conhecido como ciclo hidrológico. Hidro significa água, ó, tá? Então, ó, ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, ocorre por meio das mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Esse ciclo depende diretamente da energia solar e dos movimentos de rotação da Terra. Vamos ver junto por quê? Pensa só. Então, olha, quais são mesmo os estados físicos da água que a gente viu? Gasoso, líquido e sólido. Gasoso é vapor, líquido é a água como a gente conhece e sólido é como neve ou gelo, né? Na natureza a gente encontra gelo, encontra granizo, né? Quando chove aquelas pedrinhas de gelo, não é isso? Muito bem. Vamos conhecer então como é que funciona o ciclo propriamente dito? O ciclo se inicia com o sol aquecendo a água. A água que está no chão, que está no solo, que está no mar, nos rios, né? Nós não falamos que grande parte da água se encontra no estado líquido, a maior parte está no estado líquido, né? Na natureza. Depois está no estado sólido, que são as geleiras, né? Muito bem. E a terceira forma que a gente encontra elas com mais abundância é no subsolos, tá? São as águas subterrâneas, ok? Então, olha só, o sol aquece a água que está na superfície da Terra e essa água evapora. Então, olha, evaporação é a passagem do estado líquido da água para o estado gasoso. A água no estado gasoso sobe para as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa. E aí, o que acontece quando a temperatura é mais baixa? A água vem e se condensa. O que é a condensação? É passar do estado gasoso para o líquido. E aí formam as nuvens.
Quem achou aí que nuvem era feito de algodão doce, ó, é feito de água, tá? E não só água, né, gente? Vários elementos encontrados no ar ajudam a compor as nuvens, tá? Quando as nuvens ficam muito carregadas, ó, que elas na verdade são uma grande quantidade de gotículas de água. O que são gotículas de água? São mini gotas, né? Bem pequenininhas. Então, quando essas gotas vão se juntando e vai ficando pesado, acontece a chuva, tá? E aí a chuva nada mais é do que a passagem, a precipitação. A palavra precipitar não dá ideia de precipício? Quando você cai, associa desse jeito. Precipitação nada mais é do que as gotículas de água que estavam formando as nuvens se unem, tornam-se pesadas e caem para o solo novamente. Quando a chuva traz para a gente a água de volta para a terra, todos os seres vivos vão se aproveitar dela, tá? Porque as plantas, os animais, do modo geral, todos precisam de água. O corpo humano é composto de 70% de água. Muita coisa, né? Pois então, as raízes das árvores também absorvem a água do solo, porque a água da chuva infiltra pelo chão, né? E muitas vezes caem direto nos rios e voltam para o mesmo, por isso que chama ciclo, porque é a mesma situação que se repete várias vezes, parecendo um círculo. Então, ciclo vem disso, de repetição das coisas, tá? E lembrando que a gente também utiliza essa água na respiração. Eu não falei que o ar está cheio de água? Então, nós precisamos dessa água. Nós bebemos ela e o suor nada mais é do que o quê? Água, né? Então, a transpiração não só de nós seres humanos, mas dos animais e as plantas também. Sabiam que as plantas respiram? Pois é pela transpiração e respiração que há fotossíntese nas plantas. Então, elas também precisam disso para estar sobrevivendo, ok? Nesse ciclo vital da água é que nós encontramos essa interação entre o meio ambiente e a ação do homem sobre o ambiente. Porque se a gente coloca, por exemplo, o asfalto para tudo quanto é lado e tira as árvores, o que vai acontecer? Essa água da chuva não vai infiltrar no solo. As raízes das plantas ao redor não vão se beneficiar dessa água. A água não vai formar os lençóis subterrâneos que podem vir a se tornar fonte de um rio, uma mina, né? As minas surgem assim, das águas subterrâneas que chegam até a superfície e aí acabam formando novos rios, né? Então, é muito complicado quando o homem muda o ambiente sem levar em consideração todos esses elementos. Então, o desmatamento, por exemplo, atinge diretamente todo o globo terrestre, não é só o nosso país, todo o globo terrestre. Então, é muito importante o ciclo da água. A água precisa se renovar constantemente através desse processo de evaporação, precipitação, infiltração, transpiração. Ao realizar esse ciclo, ela se renova, se limpa e nós mantemos a mesma quantidade de água no planeta. E se a gente elimina essa água ou modifica o ambiente de algum modo que essa água não consiga mais retornar para a superfície de modo a beneficiar aquele ambiente, como asfaltar tudo ou desmatar bastante uma área, a água não vai conseguir permanecer naquele local, né? Então os animais, as plantações daquele local vão ser afetadas. E se afetarem os animais e a natureza do modo geral, automaticamente vai afetar o ser humano também. Então, se a gente muda o ambiente de modo que a água não consiga permanecer no seu ciclo, a gente altera também o ciclo da vida e, consequentemente, prejuízo para o próprio ser humano.
Nós estamos numa época no mundo em que a gente precisa pensar no outro, em todos, na coletividade. A gente usa máscara para não se contaminar e não contaminar o outro. A gente deve utilizar a água de modo inteligente. Vai escovar os dentes? Escova os dentes com a torneira fechada. Na hora que acabou, aí sim você liga a torneira para lavar a boca e a escova. Vai lavar a louça? Ensaboa tudo com a torneira fechada. Depois abre e enxágua. Vai tomar banho? Vai ficar horas debaixo do chuveiro brincando? Um outro modo que nós temos de preservar a água é dar a ela mais de uma utilidade. Choveu? Guarda a água. Se você tiver algum recipiente em que você pode guardar a água da chuva, guarda. Essa água serve para você aguar as plantas. Essa sim você pode usar na descarga, para lavar a parte externa da sua casa ou mesmo para arrumar a casa. Então a gente pode reaproveitar a água de várias maneiras. Precisamos pensar sobre isso e colocar em prática, tá? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula. Leiam direitinho aí as atividades e qualquer dúvida